Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa. Inclusive quero agradecer as mensagens que recebemos no último programa. Daqui a pouco eu vou até ler algumas delas e a gente fica muito feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho. Galera que estava sentindo saudade do Lotecando após um recessozinho por conta da falta de jogos no calendário brasileiro. Então, o Lotecando voltou na semana passada, voltou com tudo e a galera participando, vocês, lotequeiros, amigos, participando do nosso programa. E você pode deixar sua mensagem através do YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que tiver um Lotecando, toda vez que tiver uma jornada antenada no ar. Você pode deixar o seu like também no nosso vídeo e, claro, deixar o seu comentário. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE. É só você nos procurar lá no Facebook, Rádio AE, você vai nos encontrar e vai nos seguir lá no Facebook. E também o nosso aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo, já que ele é levinho. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Nesses dois canais você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol carioca e também na programação da Rádio Antena Esportiva. Muito bem, antes da gente prosseguir com o nosso programa, com as análises e também o alô da galera, eu quero dar uma dica muito legal. É para você apostar também na Bet Nacional, a casa de apostas online parceira da Antena Esportiva. Lá na Bet Nacional você pode apostar não só no resultado final dos jogos, como também você pode apostar no número de gols, também no número de escanteios, número de cartões amarelos. São vários mercados para você fazer a sua fezinha e faturar uma grana extra. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois da dica da Bet Nacional, deixa eu dar um alô
pros nossos amigos lotequeiros que participaram do nosso programa na semana passada. O Luiz Gilberto parabenizando a Antena Esportiva e dizendo que é um excelente resumo para os lotequeiros apostarem. Também o Eduardo Andrade, esse é o nosso ouvinte assíduo. Sérgio Martins dizendo que as análises são ótimas e que estava com saudade do Lotecando. O Gijo Tricolor também parabenizando e curtindo a volta do Lotecando. Claudinei Figueiredo, lá de Brasília, também marcando presença. E o André Belandi Jacques, dizendo que gostou do nosso programa, só não curtiu que o vídeo é muito longo, pediu pra gente ser mais objetivo. Então, André, essa mensagem sua foi uma das mais importantes que a gente recebeu, porque a gente tenta explicar para os nossos ouvintes, para os nossos amigos lotequeiros, a questão de fazer uma análise detalhada para que você tenha a melhor opção na hora de marcar o volante da loteca. Então, por isso que a gente dá uma alongada no Lotecando, mas vamos tentar aí ter mais objetivos na hora de produzir o programa, tá bom? Mas sem perder a nossa essência, que é trazer os detalhes dos jogos, dos concursos da loteca. Muito bem, vamos então ao que interessa. Vamos ao concurso 1033, com prêmio acumulado, hein? Prêmio com R$1.800.000. Portanto, você, se acertar as 14 partidas deste final de semana, você pode faturar aí esse prêmio aí, que realmente vai dar um levante na sua situação financeira, certamente. A programação do concurso 1033 tem jogos válidos pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Catarinense, Campeonato Mineiro, Copa do Nordeste, tem Premier League, tem Campeonato Gaúcho e por aí vai. Jogo 1, Palmeiras e Santos. Jogo 2, Guarani e Red Bull Bragantino. Jogo 3, Avaí e Figueirense. Jogo 4, América Mineiro e Cruzeiro. Jogo 5, Ceará e Sampaio Corrêa. Jogo 6, Náutico e CRB. Jogo 7, Cascavel e Operário Ferroviário. Jogo 8, Tombense e Caldense. Jogo 9, Tottenham e Manchester City. Jogo 10, CSA e Vitória. Jogo 11, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 13, Ipiranga e Juventude. Jogo 13, Atlético e Coritiba. E jogo 14, Portuguesa de Desportos e Inter de Limeira. Todos esses jogos serão analisados tintim por tintim a partir de agora, aqui no som da Antena Esportiva. Então, fique ligado no Lotecando para você seguir as nossas dicas e, quem sabe, faturar o prêmio estimado em R$1.800.000. Começando pela análise do jogo 1, Palmeiras e Santos, que se enfrentam neste sábado às 6h30 da tarde no Morumbi, pela rodada 6 do Campeonato Paulista. O Santos é o líder do grupo D com 11 pontos e o Santos é o lanterna do grupo A com 6 pontos ganhos. Na rodada passada, o Palmeiras derrotou o Mirassol fora de casa por 2-0 e o Santos em casa empatou com a Ferroviária em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Peixe vem de apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Palmeiras tem 55% de aproveitamento e o Santos, como visitante, tem apenas 16% de aproveitamento. O Peixe, que ainda não venceu atuando fora de casa nesta temporada. As probabilidades indicam 72% de chances de vitória para o Palmeiras, ou seja, franco favorito, 16% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Santos. Vamos saber o porquê dessa porcentagem alta para o Palmeiras?
Tem motivos. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 13 partidas, atuando em casa pelo Campeonato Paulista. Além disso, o Verdão venceu todos os últimos 7 clássicos contra o Santos, isso por todas as competições. Já o Santos venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista e amarga um jejum incômodo. Já são 8 clássicos sem vitória como visitante contra o Palmeiras desde 2018 e esse jejum vale por todas as competições. Jogo 2, Guarani e Red Bull Bragantino. Sábado, 4 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 6 do Campeonato Paulista. O Guarani é o lanterna do Grupo B com 4 pontos e o Red Bull Bragantino é o vice-líder do Grupo A com 7 pontos ganhos. Na rodada passada, o Bugre perdeu fora de casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2 e o Toro Louco também vem de derrota. Acabou sucumbindo diante do Santo André em casa pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Guarani conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto o Red Bull Bragantino, do técnico português Pedro Caixinha, conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Mesmo o retrospecto das duas equipes nos últimos 5 compromissos. Como mandante, em 2023, o Guarani tem 66% de aproveitamento, ainda não perdeu, enquanto o Red Bull Bragantino ainda não venceu como visitante nesta temporada, tem apenas 16% de aproveitamento. Por isso, o Guarani é considerado o franco favorito para vencer, com 61% de aproveitamento, ou melhor dizendo, 61% de chances, contra 22% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Isso porque o Guarani sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas jogando em casa pelo Campeonato Paulista. E o Guarani, apesar disso, venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra times de Bragança Paulista por todas as competições, isso incluindo o extinto Bragantino. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista, um retrospecto muito ruim para um time de Série A do Brasileiro. E, por outro lado, o Red Bull Bragantino, desde que se tornou o Red Bull Bragantino, desde que a empresa de energéticos suíça comprou o Bragantino, o time jamais foi derrotado pelo Guarani em toda a história do duelo. Jogo 3, clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. Sábado, 4h30 da tarde, na ressacada pela rodada 5 do Campeonato de Santa Catarina. O Avaí é o 4º colocado com 6 pontos e o Figueirense é o 6º com 5 pontos ganhos. Na rodada passada, realizada no último final de semana, o Avaí perdeu para o Hercílio Luz fora de casa por 1-0 e o Figueirense perdeu para a Chapecoense em casa, também pelo placar de 1-0. Nos últimos jogos, o Avaí conquistou 2 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Figueira vem de 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. O Figueirense não vence há 3 partidas. Como mandante na temporada, o Avaí tem 100% de aproveitamento, enquanto o Figueirense, como visitante, tem 33% de aproveitamento. As duas equipes fizeram apenas um jogo nestas situações que eu descrevi agora há pouco. De acordo com as probabilidades, alta chance de empate. 46% de chances da partida terminar na coluna do meio, 34% de chances de vitória para o Avaí e 21% de chances de vitória para o Figueirense. Isso porque o Avaí defende uma invencibilidade de 5 partidas, atuando em casa pelo Campeonato Catarinense. E o Avaí sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 10 clássicos contra o Figueirense
por todas as competições. Por outro lado, o Figueirense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 11 partidas válidas pelo Campeonato Catarinense. E o Figueirense amarga um jejum de 8 clássicos, sem vitória como visitante contra o Avaí. Esse jejum vale apenas para duelos pelo Campeonato Catarinense. Jogo 4, mais um clássico, desta vez em Minas Gerais. América Mineiro e Cruzeiro. Sábado, 4h30 da tarde, aí virou Campeonato Brasiliense. Estádio Nacional Mané Garrincha, lá em Brasília, pela rodada 3 do Campeonato Mineiro. O Coelho é o líder do Grupo B com 6 pontos ganhos e a Raposa lidera o Grupo C com 4 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, o América Mineiro venceu o Vila Nova em casa por 2-1 e o Cruzeiro, pelo mesmo placar, jogando fora de casa, despachou o Patrocinense. O América fez 2 jogos nesta temporada, venceu os 2. O Cruzeiro fez 2 jogos também, venceu um e empatou o outro. Como mandante, em 2023, o América Mineiro tem 100% de aproveitamento, mesma situação do Cruzeiro atuando como visitante. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o América Mineiro, 29% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro é considerado o favorito, mas com um certo equilíbrio. Isso porque o América Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante pelo Campeonato Mineiro. Além disso, o América Mineiro venceu os últimos 4 clássicos contra o Cruzeiro, válidos pelo Campeonato Mineiro. Já o Cruzeiro não vence um clássico como visitante pelo Campeonato Mineiro desde 2019. Um jejum amargo aí para a Raposa tentar quebrar. E o Cruzeiro venceu apenas um dos últimos 6 clássicos contra o América Mineiro, válidos pelo Campeonato Mineiro. Jogo 5, Ceará e Sampaio Corrêa. Sábado, 5h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas, pela rodada 2 da Copa do Nordeste. O Vozão é o lanterna do Grupo B com 0 ponto e o time maranhense é o 5º colocado do Grupo A com 3 pontos ganhos. Na primeira rodada da Lampions League, o Ceará foi surpreendido pelo Ferroviário, perdeu por 3-0 e o Sampaio Corrêa em casa venceu o Bahia, que agora é administrado pelo Grupo City, pelo placar de 1-0. Pelos campeonatos estaduais, o Ceará encarou o próprio Ferroviário no meio de semana e empatou em 1-1. E o Sampaio Corrêa venceu o São José pelo placar de 5-0. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ceará vem de 3 jogos de invencibilidade, sendo que os 3 jogos foram pelo Campeonato Cearense, enquanto o Sampaio Corrêa vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Ceará tem 100% de aproveitamento, mesma coisa o Sampaio Corrêa atuando como visitante. As probabilidades indicam 41% de chances de vitória para o Ceará, 31% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa. Portanto, o Ceará com um pequeno favoritismo, vamos dizer assim. Isso porque o Ceará sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas válidas pelo Campeonato do Nordeste. Além disso, o Ceará defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Já o Sampaio Corrêa saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante
pela Copa do Nordeste e a Bolívia Querida venceu apenas um dos últimos 7 duelos contra o Ceará, válidos pela Copa do Nordeste. Jogo 6, Náutico e CRB. Sábado, 5h30 da tarde, nos aflitos, pela rodada 2 da Copa do Nordeste. Muito bem, o Náutico lidera o grupo B com 3 pontos ganhos, enquanto o CRB, também com 3 pontos, é o quarto colocado do grupo A. Na rodada de estreia, o Náutico venceu o Atlético Alagoinhas fora de casa por 1-0 e o CRB venceu o Sergipe pelo mesmo placar, só que jogando em casa. Pelos campeonatos estaduais, neste meio de semana, o Náutico empatou em 0-0 com o Porto de Caruaru, enquanto o CRB, fora de casa, venceu o Asa de Arapiraca pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Timbu conseguiu 2 vitórias e 3 empates, já os regatianos conseguiram 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Náutico tem 66% de aproveitamento. Como visitante, o CRB tem 100% de aproveitamento. As probabilidades indicam chance real de coluna do meio. 35% de chances de vitória para o Náutico, 41% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o CRB. Vamos às dicas para este jogo 6. O Náutico defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante pela Copa do Nordeste. Porém, o Timbu venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o CRB. Já o CRB, por outro lado, venceu apenas uma das últimas 7 partidas como visitante pela Copa do Nordeste e o CRB venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Náutico por todas as competições. Jogo 7, Cascavel e Operário Ferroviário. Sábado, 6h30 da tarde, no Olímpico Regional Arnaldo Bussato, pela rodada 7 do Campeonato Paranaense. O Cascavel, a Serpente Aurinegra, é a quarta colocada com 11 pontos e o Fantasma é o vice-líder com 13 pontos ganhos. Na rodada realizada neste meio de semana, o Cascavel perdeu fora de casa para o Maringá por 4-2 e o Operário Ferroviário em casa no Germano Kruger derrotou o Aruco pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Cascavel conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Operário Ferroviário vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Cascavel tem 66% de aproveitamento e o Operário Ferroviário como visitante tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Cascavel, 27% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Notem que não tem um amplo favorito, apesar do Cascavel ter a maior chance de levar a vitória, de levar os 3 pontos, não é um favorito amplo, não é um favorito franco. Isso porque o Cascavel sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante pelo Campeonato Paranaense e venceu 3 dos últimos 6 duelos contra o Operário Ferroviário em toda a história. Já o Operário Ferroviário sofreu apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas pelo Campeonato Paranaense e o Fantasma venceu apenas 1 dos 4 duelos como visitante contra o Cascavel em toda a história. Jogo 8, Tombense e Caldense. Sábado, 7 da noite, no Soares de Azevedo, pela rodada 3 do Campeonato Mineiro. O Tombense é o quarto colocado, lanterna do grupo C com 0 ponto, e a Caldense
é a segunda colocada do grupo B com 1 ponto ganho. Na rodada passada, o Tombense perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1 e a Caldense empatou em casa com o Democrata de Governador Valadares pelo placar de 2-2. Nos últimos jogos, o Tombense vem de 2 derrotas e a Caldense vem de 1 derrota e 1 empate. 2 equipes que ainda não venceram no Campeonato Mineiro. Como mandante na temporada e como visitante em 2023, Tombense e Caldense têm 0% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, outro jogo que pode deixar os lotequeiros com a pulga atrás da orelha: 39% de chances de vitória para o Tombense, 34% de chances de empate e 27% de chances de vitória para a Caldense. O Tombense venceu apenas 2 das últimas 12 partidas válidas pelo Campeonato Mineiro. Apesar disso, defende uma invencibilidade de 5 duelos contra a Caldense. Por sua vez, a Caldense venceu apenas 1 das últimas 9 partidas pelo Campeonato Mineiro e o time de Poços de Caldas venceu apenas 2 dos 6 duelos como visitante contra o Tombense em toda a história. Jogo 9, Tottenham e Manchester City. Domingo, 1h30 da tarde, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, pela rodada 22 da Premier League, o campeonato inglês. Tottenham ocupa a 5ª posição com 36 pontos e os Citizens são os vice-líderes com 45 pontos ganhos. Na última rodada realizada pela Premier League, o Tottenham venceu o Fulham fora de casa por 1-0 e o Manchester City bateu o Wolverhampton em casa por 3-0. No último final de semana, pela Copa da Inglaterra, o Tottenham venceu o Preston North End pelo placar de 3-0 e o City venceu o Arsenal em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time londrino conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, mesmo retrospecto do Manchester City. Só que o time do Guardiola, ou seja, o City, vem de 3 vitórias consecutivas. O Tottenham vem de 2 derrotas, vem de 2 vitórias, melhor dizendo, de forma consecutiva. Como mandante na temporada, o Tottenham tem 66% de aproveitamento e o Manchester City, como visitante, tem 56% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Tottenham, 26% de chances de empate e 44% de chances de vitória para o Manchester City. Isso porque o Tottenham saiu derrotado nas últimas 2 partidas como mandante pela Premier League. E o Tottenham venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Manchester City, válidos pela Premier League. Já o Manchester City sofreu apenas 8 derrotas nas últimas 66 partidas por todas as competições. E o Manchester City, apesar deste bom retrospecto, saiu derrotado nos últimos 4 duelos como visitante contra o Tottenham por todas as competições. Jogo 10, CSA e Vitória. Domingo, 4 da tarde, no Rei Pelé, pela rodada 2 da Copa do Nordeste. Muito bem, o CSA é o terceiro colocado do grupo B com 1 ponto, mesma pontuação do Vitória, que é o 6º do grupo A. Na primeira rodada da Lampions League, o CSA empatou em 0-0 com o Fluminense Piauiense, enquanto o Vitória empatou em 1-1 em casa com o Santa Cruz. As 2 equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira. O CSA recebe o Aliança pelo Campeonato Alagoano e o Vitória recebe o Jacobinense pelo Campeonato Baiano. Nos últimos 5 jogos, o CSA conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Vitória vem de 1 triunfo, 1 empate e 3 derrotas.
Como mandante na temporada, o CSA tem 66% de aproveitamento e o Vitória, como visitante, tem apenas 11% de aproveitamento. O time baiano ainda não venceu fora de casa nesta temporada. De acordo com as probabilidades, 38% de chances de vitória para o CSA, 44% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Vitória, com o perdão do trocadilho. O CSA defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante pela Copa do Nordeste. E o CSA venceu os últimos 4 duelos contra o Vitória. Já o Vitória defende uma invencibilidade de 6 partidas pela Copa do Nordeste, porém amarga um jejum de 4 duelos sem vencer como visitante contra o CSA por todas as competições. Jogo 11, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 6 do Campeonato Paulista. O Timão é o líder do Grupo C com 10 pontos ganhos e o Botinha é o líder do Grupo A com 8 pontos ganhos. Na rodada realizada no último final de semana, o Corinthians venceu o clássico contra o São Paulo por 2-1 e o Botafogo de Ribeirão Preto também vem de vitória, bateu o Guarani por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 100% de aproveitamento e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 66% de aproveitamento. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Corinthians, 16% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Botafogo de Ribeirão Preto. O que a gente pode concluir é que o Corinthians é o franco favorito para vencer esta partida. Isso porque o Corinthians sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Campeonato Paulista. E o Corinthians defende uma invencibilidade, olha só, de 23 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto por todas as competições. Invencibilidade que vem desde 1964. Já o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos contra os 4 grandes de São Paulo pelo Campeonato Paulista e o Botinha venceu apenas 3 dos 51 duelos como visitante contra o Corinthians em toda a história. Jogo 12, Ipiranga e Juventude. Domingo, 6h30 da tarde, no Colosso da Lagoa, pela rodada 5 do Campeonato Gaúcho. Muito bem. O Canário é o 5º colocado com 4 pontos e o Papo é o 8º colocado com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Ipiranga perdeu fora de casa para o Avenida por 1-0 e o Juventude empatou sem gols com o Novo Hamburgo, também jogando fora de casa. Nesta quinta-feira, as duas equipes voltam a entrar em campo. O Ipiranga visita o Internacional e o Juventude recebe o Avenida. Nos últimos jogos, o Ipiranga conseguiu 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Juventude vem de 3 empates. Como mandante na temporada, o Ipiranga tem 100% de aproveitamento e o Juventude, como visitante na temporada, ainda não venceu e tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Ipiranga, 38% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Juventude. Esse jogo é para ficar atento porque o Juventude é o rei dos empates lá no Rio Grande do Sul. Mas o Ipiranga venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Juventude por todas as competições. E o Ipiranga marca um jejum de 11 duelos,
sem vitória contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, jejum que dura desde 2010. Por outro lado, o Juventude venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. E o time de Caxias do Sul defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Ipiranga por todas as competições. Jogo 13, clássico lá em Curitiba. Atlético e Coritiba. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 7 do Campeonato Paranaense. O Furacão é o líder com 18 pontos ganhos, 100% de aproveitamento. E o Coritiba está logo atrás na segunda posição com 13 pontos ganhos. Na rodada do meio de semana, o Atlético recebeu o Azuris e aplicou 5-0. Já o Coritiba entrou em campo pela última vez no final de semana e empatou com o mesmo Azuris em casa por 2-2. O Coritiba que volta a jogar nesta quinta-feira contra o Cianorte em casa. Nos últimos jogos, o Atlético conseguiu 5 vitórias, enquanto o Coritiba vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Atlético tem 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, enquanto o Coritiba, atuando como visitante em 2023, tem um retrospecto de 100% de aproveitamento, ou seja, 2 jogos, 2 vitórias. De acordo com as probabilidades, temos aí o Atlético como franco favorito, com 72% de chances contra 0% de chances de empate. Olha só, em 0% da partida terminar na coluna do meio. E 28% de chances de vitória para o Coritiba. O Atlético venceu todas as últimas 7 partidas válidas pelo Campeonato Paranaense. O Furacão sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 clássicos contra o Coritiba por todas as competições. Já o Coritiba sofreu apenas uma derrota nas últimas 20 partidas válidas pelo Campeonato Paranaense. E o Coritiba defende uma invencibilidade de 3 clássicos contra o Atlético pelo Campeonato Paranaense. Jogo 14, para a gente encerrar as nossas análises. Portuguesa de Desportos e Inter de Limeira. Domingo, 8h30 da noite, no Canindé, pela rodada 6 do Campeonato Paulista. A Lusa é a 4ª colocada do grupo D com 4 pontos e a Inter de Limeira é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos, terceira do grupo A. Na rodada passada, a Portuguesa de Desportos perdeu para o Água Santa fora de casa por 2-1 e a Inter de Limeira em casa bateu o Ituano pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do Canindé conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A Portuguesa de Desportos vem de 2 derrotas consecutivas, enquanto o Leão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2023 e como visitante em 2023, Portuguesa de Desportos e Inter de Limeira, respectivamente, têm 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam um jogo para dar dor de cabeça para o lotequeiro na hora de marcar o volante. 28% de chances de vitória para a Portuguesa de Desportos, 35% de chances de empate e 37% de chances de vitória para a Inter de Limeira, ou seja, é um jogo que promete ser totalmente aberto. A Portuguesa de Desportos sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. No entanto, defende uma invencibilidade de 8 duelos como mandante contra a Inter de Limeira em jogos válidos pelo Campeonato Paulista, uma invencibilidade que dura desde 1989, ou seja, já são aí 34 anos.
Já a Inter de Limeira venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante pelo Campeonato Paulista. E a Inter de Limeira tem um jejum, na verdade tem uma invencibilidade a ser mantida de 7 duelos contra a Portuguesa de Desportos por todas as competições. Invencibilidade que vem desde 2001. Muito bem, desejando a você, lotequeiro, meu amigo, boa sorte e que você possa ter sucesso na sua empreitada no concurso deste final de semana da Loteria Esportiva da nossa querida Loteca. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a nos ouvir neste final de semana. Tem Campeonato Carioca para você curtir, tem Clássico Suburbano, Bangu e Madureira se enfrentam, tem Fluminense e Angra Audax, e na segunda-feira você vai curtir Portuguesa da Ilha e Volta Redonda. É o Cariocão pegando fogo e a Antena Esportiva trazendo a melhor transmissão no rádio do Cariocão, o campeonato mais charmoso do mundo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.